Olá, meus futuros policiais civis de São Paulo, como vocês estão? Todos nessa animação, nessa tranquilidade. Eu sou o professor Baroni e tenho aqui algumas dicas do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal visando a sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos começar falando dessa matéria tranquila, uma matéria muito de boa e que eu tenho certeza que não vai ser nenhum empecilho, nenhuma dificuldade para você. A gente começa falando do artigo 37 caput, que vai me dizer que a administração pública direta e indireta da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, deverão observar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente começa falando, então, efetivamente desses princípios que tem a previsão constitucional. O nosso primeiro princípio é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade ele vai ter ali uma visão um pouquinho diferente do que é a legalidade para a administração pública e o que é a legalidade para o administrado. Para a administração pública, a legalidade significa que a administração somente vai agir quando a lei assim o autorizar. Então, a administração pública só pode praticar qualquer ato quando tiver expressa autorização legal. Ao passo que o princípio da legalidade para os administrados, ele vai significar que a administração pública blá 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 blá. Começa de novo. Deixa só a introdução e começa de novo. O princípio da legalidade, então, ele vai dizer que a administração pública ele pode atuar somente quando a lei prever. Então, o princípio da legalidade ele é diferente da administração pública para o administrado. Para a administração pública, ela somente vai poder agir quando tiver uma expressa previsão legal. Ou seja, se não há uma previsão legal, a administração pública não pode praticar nenhum ato. Ao passo que, na legalidade para o administrado, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba ou tudo aquilo que a lei não obrigue. Repare que é bem diferente o princípio da legalidade do administrado para a administração pública. São dois condãos completamente distintos. E nesse mesmo sentido, a gente vai percebendo, por óbvio, a nossa matéria aqui é sobre a administração pública. Então, o que nos interessa é o conceito da legalidade para a administração pública, que vai nos dizer que a administração só pode agir quando tiver expressamente previsto em lei. Bom, decorre da legalidade uma série de fatores que merecem a nossa atenção. O primeiro deles, sem dúvida, é que dentro da legalidade a gente vai ter duas situações. A primeira é que a administração pública está vinculada diretamente à lei, que é o que eu acabei de dizer. Ela só vai atuar quando a lei assim o prever. Mas o segundo é a presunção de que todos os atos praticados pela administração pública estão de acordo com a lei. Do princípio da legalidade decorre um outro princípio que não tem previsão na Constituição, que é a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade presume-se que todos os atos praticados pela administração pública estão de acordo com a lei. Isso faz com que os atos da administração pública já passam a produzir os seus efeitos quase que imediatamente. Uma vez que presume-se que os atos são verdadeiros, que os atos estão de acordo com a lei, ela não precisa passar por nenhum tipo de controle prévio. Ela pratica o ato presumindo-se que está de acordo com a lei. Bom, quando ela pratica o ato presumindo-se que ele está de acordo com a lei, existe aí então a possibilidade de demonstrar o contrário? Claro que existe, né? Se a administração pública pratica um ato que é em desacordo com a lei, esse ato tem que ser revisto, esse ato tem que ser anulado. Mas a quem incumbe a demonstração é o administrado que está alegando a ilegalidade do ato, porque para a administração pública
pelo princípio da legalidade, presume-se que tudo aquilo que ela está praticando está de acordo com a lei, porque ela só vai praticar os atos que a lei assim determinar. Então, essa é uma característica da legalidade. A legalidade, então, a gente pode dizer que ela bifurca em duas situações. A primeira é que ela só pratica os atos de acordo com a lei, e a segunda é que presume-se que todos os atos praticados por ela estão de acordo com a lei. E dessa situação decorre, então, que os atos passam a ter efeitos imediatos, uma vez que já existe a presunção de que está tudo dentro da mais clara, da mais lógica e da mais passível legalidade. Entendidos? Bom, dito então sobre a legalidade, passaremos a falar da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele vai me dizer que a administração pública não atua com vistas a beneficiar nem prejudicar ninguém. Ela atua exclusivamente de forma a alcançar o interesse público. Então a gente pode falar que o princípio da impessoalidade, a administração pública atua para alcançar o interesse público. O foco, o objeto dela é o interesse da coletividade, o interesse público. Não é o interesse individual de ninguém. Bom, qual que é a principal pegadinha de prova sobre o princípio da impessoalidade? A administração pública pode, no desembolar, no fazer, no praticar as suas atividades, beneficiar ou prejudicar alguém? E se isso acontecer, vai ou não ferir o princípio da impessoalidade? A primeira resposta que a gente fica tentado a dar é que se ela beneficiou ou prejudicou alguém, feriu a impessoalidade. Mas calma que não é assim. A gente tem que fazer a primeira pergunta. Atendeu ao interesse público? Atendeu ao interesse da coletividade? Porque se atendeu ao interesse público, eu não estou ferindo a impessoalidade. Vou te dar um exemplo. Uma desapropriação. Imagina que a administração pública está desapropriando determinado imóvel. Bom, pode ser que o vizinho tenha se sentido ou tenha sido extremamente beneficiado com aquela desapropriação. Pode ser que o proprietário do imóvel tenha sido extremamente prejudicado com aquela desapropriação. Mas pouco importa, porque a desapropriação, segundo o artigo 5º da Constituição, ela é feita para atender ao interesse público. Então, se atendeu ao interesse público, não importa se alguém saiu beneficiado ou se alguém saiu prejudicado, porque o interesse público foi atendido. Eu vou ferir o princípio da impessoalidade quando eu deixar de atender ao interesse público para prejudicar ou beneficiar alguém. Quando eu desviar o foco do interesse público para o interesse particular. É aí que eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Entendidos? Então, muita atenção com isso. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade, por sua vez, ele vai além, ele ultrapassa a ideia da legalidade. Ele serve como uma espécie de um sistema de freio e contrafreio para a administração pública. Por que disso? Porque muitas vezes o ato pode até ser legal, mas ele fere a ideia da probidade administrativa. Ele fere a moralidade administrativa. Vamos te dar um exemplo. Imagina que numa cidadezinha pequena, o prefeito, com previsão na lei orçamentária, com previsão na LOA, na LDO, no PPA, ou seja, tenta a mais profunda legalidade, com previsão em todas as leis orçamentárias, fazendo a licitação, que é uma obrigatoriedade prevista lá no artigo 37 da Constituição, né, para adquirir bens e serviços, é obrigatório que se faça a licitação. Então, a administração pública, dentro de toda esse gancho aí, dentro da mais profunda legalidade, a administração pública compra um carro de 650 mil reais para atender o gabinete do prefeito. É legal? É, porque ele atendeu os requisitos da lei da legalidade. É moral? Não. Isso fere o princípio da moralidade administrativa.
e, em virtude de ferir o princípio da moralidade administrativa, é passível de anulação essa compra, porque o ato, além de ser legal, ele precisa também ser moral. Então, eis uma das características que a gente vai ter aqui. A legalidade e a moralidade administrativa precisam ser levadas em consideração. Entendidos? Então, essa é a característica da moralidade. É a ideia da probidade, do bom senso, da ética dentro dos atos praticados pela administração pública. Publicidade. O princípio da publicidade, ele vai me dizer que todos os atos praticados pela administração pública precisam tornar-se público. E aí vem duas perguntas: como se torna público e por que se torna público? A resposta do como se torna público é a publicação dos atos no Diário Oficial. E por que se torna público? Para garantir a transparência e para dar para todo mundo, todos os interessados, para todos no sentido amplo, o conhecimento daquele ato praticado pela administração pública. Tá, agora um parênteses aqui na minha matéria. Uma dica que não é para o concurso, mas é pós-concurso. O prazo de validade de um concurso público, a gente vai falar aqui, mas ele é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Eu vou repetir isso com calma. Ou seja, ele pode ser até 4 anos. Então, o concurso que você fez hoje, você pode ser chamado até daqui a 4 anos. E pelo princípio da publicidade, salvo previsão contrária no edital, a única obrigação que a administração pública tem é que publicar no Diário Oficial a sua nomeação. E aí eu pergunto, em 4 anos muita coisa muda. Você muda de endereço, a vida caminha, as coisas vêm e vão. Então, tão importante quanto você fazer um concurso público é acompanhar com uma certa precisão as publicações no seu nome. Uma simples pesquisa do seu nome completo lá num site desses de pesquisa, vão sair as publicações com o seu nome e você vai ver se você foi nomeado para algum cargo. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ser nomeado, não saber que foi nomeado e perder a oportunidade de um concurso público que você fez há algum tempo atrás. Entendidos? Então, fica aqui a dica. Né? Tão importante quanto estar estudando para um concurso público, tão importante quanto ser aprovado no concurso público, é ficar atento também à sua nomeação. Ok? Atenção a isso aí. Então, publica-se no Diário Oficial para garantir a transparência, para garantir que todos os interessados tenham ciência disso. Ok? E um princípio que não estava originalmente previsto na Constituição Federal, ele foi inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 1998, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência vai me dizer que a administração pública, além de atuar com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ela deve ser eficiente. O que é eficiente? Ela deve agir com celeridade, rapidez, com economicidade, com economia de custos, com transparência, alcançando bons resultados. Então, a Constituição é de 88, a emenda constitucional que inseriu o princípio da eficiência é a emenda constitucional 19 de 98. Vamos anotar aqui, vou sumir um pouquinho da tela. É a emenda constitucional 19 de 98 que inseriu o princípio da eficiência. Ok? Então, atenção em relação aos nossos princípios, são bem cobrados em concurso público e são cobrados há muito tempo. Então, muita atenção em relação a eles, que são questões que geralmente são mais fáceis, mais tranquilas, e preste atenção em relação a isso. Vamos para o nosso segundo ponto, que é falar um pouquinho sobre ainda o artigo 37 e algumas questões
que o envolvem, que é aqui sobre a administração pública direta e indireta, sobre autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu vou usar o cantinho aqui do quadro, vou sumir um pouquinho, é que a administração pública, representada por esse círculo, ela se organiza por competência. E o que significa o conceito de competência? Competência nada mais é para a gente do que a atribuição. Então ela vai se dividir aqui por competência, por atribuição. Então eu vou ter aqui a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria da Fazenda, se for no nível estadual, municipal, se for federal, seriam os ministérios, as secretarias, as subsecretarias. E assim ela vai se dividindo internamente, criando aqui estruturas para que cada um desempenhe a sua atribuição conforme a sua competência. Repara essa estrutura que a gente está esboçando aqui. Essas estruturas aqui, elas são chamadas de órgãos. E qual que é a principal característica desses órgãos aqui? É que eles não possuem a personalidade jurídica própria. Para exemplificar, é mais fácil ainda de não esquecer isso para a prova. Imagine que eu represento aqui a administração pública. E dentro de mim existem o quê? Órgãos. E meus órgãos, assim como os seus, são divididos por atribuição. O coração tem uma atribuição, o pulmão tem outra, o rim tem outra, o pâncreas tem outra, o fígado tem outra. Cada um dos seus órgãos tem uma atribuição própria, uma atribuição específica. Assim é a administração pública. Ela é formada também por órgãos e cada órgão dela tem a sua atribuição própria, a sua atribuição específica. Assim como a gente, os nossos órgãos, e assim como os órgãos da administração pública, não possuem a personalidade jurídica própria. Não possuem essa personalidade jurídica. O que significa dizer que eles não possuem personalidade jurídica? O seu coração, por exemplo, pode ir ali no shopping fazer uma compra? O seu rim pode abrir uma conta num banco? O seu pulmão pode fazer um financiamento? Não. Eles não têm a personalidade jurídica, eles não podem praticar os atos em nome próprio. Quem pratica todos os atos é você. Quem pratica todos os atos da administração pública é a própria administração. Então não é a Secretaria da Fazenda que compra, é a administração pública que vai realizar uma compra. Não é a Secretaria da Cultura que contrata, é a administração pública que contrata. Essa é uma característica. Todos os atos praticados pela administração pública são praticados por ela e os órgãos não possuem a personalidade jurídica. Então lembra disso, os órgãos estão dentro de você, lembra dos seus órgãos. Eles estão dentro de mim, eles não possuem a personalidade jurídica própria e eles estão organizados por atribuição, por competência. Cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua competência. Essa estrutura que eu acabei de desenhar aqui, vou sumir um pouquinho da tela de novo, é chamada administração pública direta. É chamada administração pública direta. E quando eu estou criando órgãos, quando eu estou dividindo internamente, sem conceder personalidade jurídica, eu estou desconcentrando. É o desconcentrar da administração pública direta. Por outro lado, a administração pública pode se dividir criando personalidades jurídicas próprias. Essas estruturas, na nossa representação, no nosso organograma, elas estariam aqui. Eu brinco que elas seriam como se fossem os filhos. Não é você diretamente, mas faz parte da sua estrutura familiar.
Então, aqui estão as estruturas da administração pública indireta. E pegando esse exemplo ou essa comparação que eu estou fazendo aqui, brincando que elas são os filhos, o seu filho, óbvio, desde que seja maior de idade, ele pode comprar um carro, ele pode abrir uma conta no banco, ele pode ter uma personalidade jurídica própria? E a resposta é sim, ele pode fazer tudo isso. Claro, desde que ele tenha personalidade jurídica própria para tanto. Então, essa é uma característica. Tendo personalidade jurídica, ele pode praticar todos os atos, tudo aquilo que é da vida pessoal. Nesse mesmo sentido, dessa mesma forma, a gente tem a administração pública criando essas chamadas entidades que possuem a personalidade jurídica própria. Então, repare, uma característica dessas entidades é que elas possuem a personalidade jurídica própria. Elas podem praticar todos os atos em nome próprio. E aí você vai me perguntar o seguinte: tá, Baroni, eu entendi isso. Eu entendi que a administração direta vai criar os órgãos que não possuem personalidade jurídica própria. E a administração indireta vai criar as entidades, e as entidades possuem a personalidade jurídica própria. Isso eu entendi. Mas por que ela cria um, por que ela cria outro? Ela cria estruturas da administração pública indireta, ou seja, com personalidade jurídica própria, quando ela quer que aquelas estruturas possuam maior autonomia administrativa, financeira e gerencial. Então, quando essas estruturas ela quer que tenham mais autonomia para a prática de determinados atos, ela vai, então, criar essas estruturas com maior autonomia administrativa, financeira e gerencial. Então, quando ela cria a administração indireta, que tem mais autonomia, ela está descentralizando. Quando ela cria órgãos que têm menos autonomia, ela está desconcentrando. Tem um macetinho que você não vai errar isso. Desconcentrar e descentralizar. Repare, tem o mesmo prefixo, des. A primeira consoante é igual. Primeira vogal, O de órgãos. Primeira vogal é de entidades. Pronto. Já não erra mais. E se você ainda ficar com dúvida, você vai ver que essa aqui é a única que tem um I de indireta. Então, não dá para confundir mais. Desconcentrar, tira aqui o prefixo des, primeira vogal, O de órgãos. Indireta, des, tira-se o prefixo, primeira vogal é de entidades. Então, essa é a diferença. Administração direta, órgãos, não possui personalidade jurídica, desconcentrar. Administração indireta, entidades, possuem personalidade jurídica, descentralizar. E quando a gente fala da administração pública indireta, são 4 estruturas que podem ser criadas: as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos lá. Repare o seguinte: todas dependem da criação por lei, ao princípio da legalidade. A diferença é que a única que é criada por lei é a autarquia. A autarquia criada por lei exerce a chamada atividade típica. O que é atividade típica? É a atividade própria da administração pública, aquilo que ela tem por obrigação de fazer, aquilo que seria uma atividade típica da administração direta. Mas, por uma questão de maior autonomia administrativa, financeira e gerencial, a administração pública resolve fazer por meio da administração indireta.
Então é chamado de atividade típica da administração pública. E ela é toda estruturada em termos de direito público. De direito público significa dizer que toda essa estruturação dela, tudo que ela vai fazer segue as regras de direito público. Licitação pela 8666, concurso público, os servidores, quem trabalha nela serão servidores públicos. Ela segue toda uma estruturação do direito público. Diferente, por exemplo, de uma empresa pública, que ela segue as regras de direito privado, assim como a sociedade de economia mista, que segue as regras de direito privado. Ou seja, significa dizer que toda a estruturação dela, todos os pontos dela, absolutamente tudo aquilo que ela for fazer, ela vai basear-se nas regras do direito privado. Então, uma empresa pública, quem trabalha para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista, não vai ser servidor público, vai ser empregado público, vai ter as regras dele pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, diferente de quem trabalha numa autarquia, que vai ser servidor público, que vai ocupar um cargo público. Então eu tenho toda uma diferenciação entre as estruturas de direito público e as estruturas de direito privado. O que determina a diferença de um para outro é quais regras eu vou utilizar. Aqui, enquanto eu utilizo direito administrativo e regras da Constituição, aqui, por exemplo, eu vou utilizar regras do direito empresarial, do direito civil, do direito do trabalho. Então, são regras diferentes. A autarquia, ela é de direito público, exerce atividade típica e é criada por lei. A fundação, ela é, por sua vez, autorizada por lei, ela não é criada, ela é autorizada por lei, assim como a empresa pública e a sociedade de economia mista. Ambas são autorizadas por lei. E uma vez autorizadas por lei, elas têm ali o desempenho das suas atividades. Só lembra que, não obstante a fundação ser autorizada por lei, vai caber à lei complementar dizer qual é a sua especificação de atividade. Se vai ser saúde, se vai ser educação, quem vai determinar essas áreas de abrangência é a lei complementar. Entendidos? A fundação, então, autorizada por lei, exerce atividade social, saúde, cultura, lazer, desporto, e ela pode ser de direito público ou de direito privado. Lembrando que de direito privado não tem nada a ver com a presença de particulares aqui. Ela é uma estrutura da administração pública. O que efetivamente significa que o direito privado é, como eu havia dito, é o ramo do direito. Ela vai ser regida pelas regras do direito civil, pelas regras do direito empresarial, pelas regras do direito do trabalho, ou, se ela for constituída sobre o prisma do direito público, sobre as regras do direito administrativo. Então, essas são as características da fundação. Já a empresa pública, ela é autorizada por lei, ela busca a produção de bens e serviços para o mercado e ela é de direito privado. Repara que é a mesma coisa da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista também é autorizada por lei, também é de direito privado e também vislumbra a produção de bens e serviços para o mercado. Ou seja, basicamente a estrutura delas é muito similar, né? Produz bens e serviços para o mercado, é de direito privado e é autorizado por lei. O que vai diferenciar, então, a empresa pública da sociedade de economia mista? Onde que vai estar a diferença de uma para outra? Bom, é aqui. Enquanto eu tenho um capital 100% público, né, que por consequência vai me dizer que ela pode adotar qualquer forma empresarial, SA, comandita por ações, qualquer forma prevista em lei, na sociedade de economia mista, ela vai ter o capital público e o particular.
Ou seja, o particular vai ser sócio da administração pública no desenvolvimento dessa atividade. Ela tem o capital público e o capital particular. Repare que interessante. E ao passo que aqui admite qualquer forma empresarial numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, ela somente vai poder ser SA, Sociedade Anônima. E vamos corrigir aqui que eu escrevi errado, para não passar batido. O controle dela é da administração pública. Agora está correto. E o controle dela é da administração pública. Então, essa é a principal diferença. As duas vão ser controladas pela administração pública. O que diferencia é que a empresa pública, o capital, o único dono dela é a administração pública. Exemplo, Caixa Econômica Federal, Correios. E aqui o público é sócio do particular. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Então, essas são as principais diferenças entre uma e outra. Agora, cuidado aqui, tem umas maldadezinhas que eu quero que vocês fiquem atentos. Vamos comentar das pegadinhas. Primeira pegadinha, vou sumir da tela. Caiu lá na prova. SA, Sociedade Anônima. Toma cuidado com isso. Porque a empresa pública admite qualquer forma empresarial, inclusive SA. E aqui é somente SA. A diferença é que o SA da Sociedade de Economia Mista, é obrigatório. E o SA da empresa pública é facultativo. Então, muita atenção com isso, que isso é pegadinha de prova. Entendidos? Bom, feito então essa observação sobre autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, vamos continuar falando de mais algumas regrinhas gerais do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. A primeira delas que a gente vai falar é sobre cargo público. Atenção a isso, porque a Constituição me fala que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, ok? E a forma de investidura em cargo público se dá através de concurso público. O concurso público pode ser de provas ou provas e títulos. E toma cuidado com isso. Muito cuidado com isso aqui. É uma coisa boba. Mas isso cai há 20 anos em prova de concurso e 20 anos tem muita gente que erra. O concurso é de provas ou provas e títulos. Eu estou cansado de ver questão que fala assim, o concurso público poderá ser de provas ou títulos. Não existe um concurso público só de títulos. Ou é de provas ou de provas e títulos. Então, muita atenção com isso, muita atenção mesmo. Ou provas e títulos. Não existe concurso só de provas ou títulos. Entendidos? Atenção com isso aí. Bom, sobre a validade. A validade de um concurso público é outra coisa, outra pegadinha. É de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, se ele é de 6 meses, prorroga por mais 6 meses. Se ele é de 1 ano, prorroga por mais 1 ano. Qual que é a pegadinha disso? É quando cai assim em concurso. O prazo de validade de um concurso público é de 2 anos. Está errado. Ele não é de 2 anos, ele é de até 2 anos. Ok? Então, muita atenção para isso. Prevalência do concurso anterior.
O que significa isso? Que enquanto um concurso público estiver vigente, eu não posso chamar alguém de um concurso público anterior. Como assim? Significa o seguinte, imagine que você fez um concurso público. Só que enquanto você fez o seu concurso, há um outro concurso feito anteriormente que está em vigência. Então, ninguém do concurso posterior poderá ser chamado enquanto não esgotarem o prazo de validade do concurso público anterior. Eu não posso sair atropelando o concurso, fazendo um em cima do outro, chamando gente na frente enquanto o concurso anterior não tiver esgotado o prazo de validade. Isso eu não posso fazer. Entendidos? Então, muita atenção em relação a isso. Bom, tem que garantir a reserva para portadores de deficiência. Também é uma das características aqui do concurso público. E vamos voltar aqui daqui a pouco, vamos falar um pouquinho sobre como recebe o servidor público. O servidor público, ele recebe por um sistema chamado de vencimentos. E o que significa esse sistema de vencimentos? Os vencimentos do servidor público, ele é dividido, tanto é que a gente usa vencimentos no plural, né? Ele é dividido em duas categorias. A vencimento no singular, mais as vantagens. O vencimento corresponde ao básico, ao quanto aquele servidor público vai ganhar, ao básico do pagamento dele, ao mínimo do pagamento dele. E as vantagens é aquilo que o servidor público vai receber. Então, como vantagem, férias, 13º, algum tipo de indenização como diária, alguma coisa nesse sentido. Então, seria os vencimentos, corresponde ao vencimento mais a vantagem. A vedação do efeito cascata, eu vou ter na Constituição Federal me dizendo que é vedado que os acréscimos posteriores venham incidir sobre acréscimos ulteriores. E o que significa essa regra? Essa regra significa dizer que todas as vantagens deverão incidir sobre o vencimento. É vedado que eu tenha aqui vencimento, vantagem incidindo sobre vantagem. Todas as vantagens devem incidir apenas sobre o vencimento. Ok? Então é vedado que acréscimos posteriores venham a incidir sobre acréscimos ulteriores. Bom, teto e subteto remuneratório. A Constituição criou o teto remuneratório, o máximo que alguém pode receber a título de vencimentos, subsídios ou afins. E o teto remuneratório é o teto de ministro do STF. Né? Ninguém ganha mais do que o ministro do STF. Em qualquer esfera. E criou, na esfera estadual e municipal, os chamados subtetos remuneratórios. E os subtetos vão funcionar da seguinte forma. No executivo estadual, é o governador. Ninguém ganha mais que o governador. Deixa eu passar para o lado de cá. No legislativo estadual, de um deputado estadual. E no judiciário estadual, o desembargador. Lembrando que o desembargador está limitado a 90,25% do que ganha o ministro do STF. Entendidos? E na esfera municipal é o prefeito, tanto no executivo quanto no legislativo. Não é o vereador, é o prefeito. E no judiciário municipal não existe judiciário municipal, né? Então, muita atenção em relação a isso. Bom, sobre a acumulação de cargo, emprego e função público, a regra é que é vedada a acumulação de cargo, emprego e função pública. Ela somente vai permitir 3 exceções. Quando for a de 2 cargos de professores, quando for um cargo técnico ou um cargo científico e um cargo de professor,
aí vai poder haver acumulação. E quando houver 2 cargos da área de saúde, desde que tenha profissão regulamentada desses da área de saúde. Só vou chamar a atenção de vocês é que é um técnico ou um científico. É muito comum cair em prova um técnico e um científico e um de professor. Mas não é. É um técnico ou um científico e um de professor. Bom, o que a gente tinha para colocar aqui dos pontos principais dessa revisão, dessas dicas, está aí. Lembre-se, eu quero ver a aprovação de vocês. Me sigam nas redes sociais, Professor Baroni é meu Instagram. Siga também o nosso Instagram do monster.concursos. E lembra, quero ver a aprovação de vocês. Um grande abraço, eu sou o Professor Baroni e fique com Deus.